Sérgio, boa tarde, Bárbara Simões Nunes, em direto para a Sport TV+. Perguntar-lhe, o Estrela precisa de pontuar para fugir à despromoção, obviamente não é isso que querem, mas do outro lado está um Sporting que quer vencer o campeonato, está um Sporting que tem um poderio ofensivo enorme, 74 golos no campeonato, Vítor Gyökeres, que é o melhor marcador do campeonato com 22 golos, sabe isso melhor do que ninguém. O que é que o Estrela vai ter de fazer efetivamente para tentar quebrar este poderio ofensivo do Sporting? Boa tarde a todos. Aquilo que nós vamos ter que fazer é dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer. Sabemos desses dados todos, da capacidade que o Sporting tem a nível coletivo e a nível individual, do trabalho que tem vindo a realizar ao longo desta época e o desempenho que têm tido. Mas nós, como equipa que somos, uma verdadeira equipa, uma verdadeira família, uma verdadeira forma de trabalhar, que já vem da temporada passada, olhamos para nós e é dar sequência, naturalmente afinar mais ainda determinados processos com e sem bola, nas transições, nas bolas paradas, mas no fundo é dar sequência àquilo que temos vindo a fazer e porque fizemos bem, até no último jogo não sofremos golos, por exemplo, fomos coesos, fomos uma equipa competitiva, agressiva, e nesse sentido nós temos que dar sequência àquilo que fazemos. Sabemos que as dificuldades vão ser naturalmente maiores do que aquelas que foram nos últimos 2 jogos, fruto também daquilo que é a dimensão dos adversários, mas é dar sequência às nossas tarefas. Mas o Sporting é para si a equipa que neste momento está a praticar o melhor futebol em Portugal, não só pelos golos, mas também pelo futebol que tem apresentado. Sim, isso é um aspecto que acho que salta à vista, não só pela questão do ataque, da forma como dinamiza os seus movimentos, as capacidades dos seus jogadores, mas também pela versatilidade, pela forma como é capaz de se adaptar aos diferentes contextos, em casa e fora, também o tempo de trabalho que têm juntos, as conquistas que já tiveram ao longo do tempo que o Rubén está à frente da equipa. Eu acho que realmente é uma equipa muito forte. Se é melhor ou não é sempre muito subjetiva, mas os dados comprovam isso. Na nossa opinião, na minha opinião, acho que sim, neste momento é uma equipa que se encontra acima de todas as outras, não é só pela posição na tabela, mas também por alguns dados estatísticos que comprovam a parte qualitativa, a parte da qualidade dos seus processos e também da potenciação das individualidades, dos jogadores que realmente saltam à vista e depois valorizam-se e são falados não só a nível nacional como a nível internacional. Por isso acho que é um dado que nós também concordamos. Bom dia, Sérgio. Miguel Rubén, Jornal do Jogo. E há um jogador que salta à vista do Sporting pelos gols que marca, que é o Gyökeres. Na primeira volta o Gyökeres curiosamente não marcou o Estrela, mas o Estrela não conseguiu os pontos que desejava e sofreu 3 golos. Se calhar só parar Gyökeres não é suficiente, é preciso parar todo o coletivo do Sporting para ser bem sucedido. Sim, exatamente, é preciso parar todo o coletivo, toda a dinâmica coletiva. O Gyökeres realmente tem capacidades individuais que nós temos de estar preparados. Na primeira volta tivemos preparados para os movimentos dele, ele não marcou, mas teve momentos de perigo, em que proporcionou depois situações de perigo aos seus colegas, mas é como você salientou, nós temos que parar o coletivo deles, olhando para as individualidades também, e também sentindo isso, que na primeira volta não conseguimos trazer pontos, mas olhámos muito para aquilo que foi o nosso desempenho coletivo e tivemos muitas coisas boas. Infelizmente, por pequenos detalhes, nós não conseguimos ser eficazes no momento defensivo e na altura até um desequilíbrio individual do Edwards acabou por
por mexer connosco e efetuar a reviravolta. Mas nós não olhamos muito aquilo que é, mais uma vez, às questões do nosso adversário. Respeitamos muito, sabemos que trabalhamos em função disso, mas o nosso pensamento sempre vai ser aquilo que nós podemos fazer ao nosso máximo, no máximo das nossas capacidades, e se o fizermos, sabemos que estamos em condições de disputar os 3 pontos e alcançar esta vitória importante também para os nossos objetivos. Olá, Mister. Boa tarde. Falar disto é para João. Permita-me que coloque o outro lado da moeda aqui em relação à pergunta do meu colega. O Estrela acaba por ser derrotado em Alvalade, isso foi 3 golos, mas foi bastante competitivo. Terá sido até das equipas que, a nível de discussão do resultado, mais esteve perto de roubar pontos ao Sporting em Alvalade. Esteve até a ganhar e acabou ultrapassado. A nível de jogo ofensivo, nenhuma equipa marcou mais golos que o Estrela em Alvalade esta época, ou seja, já houve equipas a marcar o mesmo. O Farense marcou por 2 vezes, 2 golos por 2 vezes, o Vizela e também a Atalanta. Isto mostra o quão capaz o Estrela pode ser capaz de ferir o Sporting agora jogando em sua casa. Sim, isso mostra isso, porque nós preparamos bem o jogo e sentimos quando temos um grande número de jogadores, ou quando temos poucas baixas, poucos jogadores lesionados, quando temos um grande número de jogadores disponíveis, nós conseguimos preparar bem os jogos e conseguimos discutir com qualquer adversário o jogo. Nesse caso aí, o facto de termos feito 2 golos foi muito positivo, podíamos ter feito mais, mesmo até ao fim, numa bola parada. Eu lembro que penso que foi o Johnston que poderia ter feito o empate, mas também me focámos no momento defensivo. Infelizmente, quando o Sporting faz o gol do empate, nós estávamos em inferioridade numérica e naquele espaço do desequilíbrio do Edwards, que faltava lá o Almeida, o central pela esquerda. Tínhamos já perdido estruturalmente o nosso central lado esquerdo, o Mansur, ao intervalo, e pelo meio também, em termos de gestão física, o Miguel Lopes teve que sair. Então essa instabilidade fragilizou-nos do ponto de vista defensivo, porque as regras e a capacidade coletivas e a capacidade individual estava lá. Depois são os processos que às vezes nós não conseguimos igualar em relação aos grandes, pelas condições, pelo tempo de trabalho, juntos, por uma série de circunstâncias que depois muitas vezes se atribui o mérito a quem ganha, mas os microprocessos que acontecem dentro do jogo, da nossa parte, são para ser falados, discutidos, e não de uma forma superficial, e por isso é que nós depois vamos caminhando jogo após jogo, mesmo com um resultado adverso, nós vamos caminhando sempre e tentando alcançar os nossos objetivos. Em relação ao jogo da manhã, queremos manter essa lógica, sermos uma equipa ofensivamente perigosa, capaz de deixar o Sporting sempre em alerta, e defensivamente queremos ser muito coesos, muito rigorosos e impedir, não é só que marquem, mas que também não criem perigo. É isso que nós queremos. Se vamos conseguir ou não depende dos jogadores, depende da confiança deles, da motivação deles, da disciplina para continuarem este processo, aquilo que têm vindo a fazer, a dar sequência àquilo que fizeram recentemente. E isso, eu vou estar lá sempre para os apoiar, independentemente de acertarem ou errarem, faz parte do jogo. Espero que acertem mais vezes do que errem, porque tenho a certeza que se isso acontecer, nós vamos estar muito perto mesmo de disputar o jogo e garantir os 3 pontos na nossa casa. Outra questão para o Mister. Falámos aqui dos pontos fortes do Sporting, sabemos também aqui que projeta os seus alvos e por vezes não são os mesmos. Na esquerda pode jogar, o Nuno Santos tem jogado mais, mas pode ser outra opção, o Mateus Reis, no lado direito, o Jogai, o Jenny. No caso do Estrela, acaba por ser semelhante na questão de ter 2 opções, pelo menos 2 opções muito competitivas para cada um dos seus lados. Na direita tem jogado o Nanu, pode jogar no Everton, no lado esquerdo tem jogado o Rubem Lima, pode jogar também o Milton Varela, por exemplo. Vai ter essa situação em atenção, ou seja, pensar também na escolha de cada jogador para as laterais, para as alas, também tendo em conta aquilo que o Sporting pode apresentar no jogo. Assim, nós, como disse logo desde o início, desde a primeira pergunta, nós vamos focar em nós, dar sequência aos nossos processos. A equipa não vai mudar em relação àquilo que foi o nosso jogo em Famalicão.
poderemos ajustar uma outra situação, um outro jogador, mas a lógica vai ser a mesma. Nós não vamos ir por essa lógica, que poderia fazer sentido. Poderemos sim dar umas tarefas ou incentivar mais determinados movimentos, determinados comportamentos individuais em função do adversário que esse jogador poderá ter pela frente. Agora, trocar em função do adversário não ia ser coerente com aquilo que eu acabei de dizer aqui, que é dar sequência aos nossos processos. Se depois os jogadores em causa, em determinada posição, vão ser capazes de cumprir com essas tarefas ou não, eu espero que sim. Se não, temos também o nosso banco para ir gerindo o jogo à medida que ele vai passando, o tempo vai passando, mas não é muito nesse sentido. Apesar do Sporting podê-lo fazer, pela variabilidade que tem de opções para as diferentes posições, nós também o poderíamos fazer noutra etapa, talvez, de crescimento e já de sustentabilização dos nossos processos. Nesta fase, nós estamos numa fase de crescimento, né? Nós vimos de uma vitória em casa com o Casa Pia e de um empate positivo fora, em que não sofremos golos, e queremos dar sequência também a esse momento de conquista de pontos. André Pereira do Jornal Record falou destes 2 jogos com o Casa Pia e com o Famalicão, que a equipa teve resultados positivos. Nisso perguntava-lhe se esta paragem veio em boa altura ou não, ou na melhor altura ou não, e até olhando ao Sporting, que vinha de uma fase com muitos jogos, muito desgaste físico, se poderia ter sido, seria mais benéfico enfrentar o Sporting antes da paragem ou agora depois da paragem? Isso é sempre muito subjetivo, não é? Nós podemos falar de nós. A paragem foi boa por alguns motivos, naturalmente, porque viemos de dois resultados em que conquistámos pontos para os nossos objetivos. Não foi tão positivo porque tivemos jogadores na seleção, tivemos que não puderam contribuir para a preparação deste jogo. Em termos gerais foi positiva a paragem para nós. É sempre bom porque temos o Rodrigo Pinho a poder acelerar o seu processo de recuperação, o João Reis, o Gustavo também. São processos que, se não houver jogo, provavelmente poderemos contar com eles mais à frente. Mas, do outro lado, é sempre muito subjetivo essa questão, porque nós não estamos lá. Às vezes aquilo que parece ser uma dificuldade é uma virtude e vice-versa. Por isso, nós olhamos para nós e percebemos que realmente foi positivo pelo ambiente em que parámos num ambiente positivo, num ambiente também de responsabilidade de elevar a nossa performance, de aproveitar para trabalhar e reforçar processos e preparar bem o jogo. E houve esse dado menos positivo, que tivemos alguns jogadores na seleção, nas respectivas seleções. Passamos Só mais uma pergunta para o Comissão. Falou de que esta paragem foi boa para acelerar processos de recuperação. Desses jogadores que mencionou, algum que possa já estar apto para amanhã? Não, nenhum. O Rodrigo está aí na etapa final para poder começar a ser utilizado de forma gradual, de forma responsável. João Reis, a mesma situação, e o Gustavo um pouquinho mais atrasado ainda. Esperemos que ainda possa ser utilizado esta temporada, até para bem da sua motivação, do seu processo individual. Esperemos também podê-lo ajudar nesse sentido. Mais alguma questão para o Mr. Sérgio? Passamos então para o Luísio. Sim. Boa tarde. Coincidentemente, amanhã faz 26 anos da única vitória do Estrela com o Sporting aqui em vossa casa. A única vitória da história do Estrela faz amanhã 26 anos. Isso, o facto de o Estrela já não vencer há muitos anos o Sporting, o facto de ser um clube grande que joga para vencer o campeonato, que joga lá fora nas competições europeias, vocês também vieram de uma segunda liga, é o vosso primeiro ano no principal escalão. Como é que vocês, no balneário, gerem toda esta pressão, todo este mediatismo também à volta deste tipo de jogos? O que é que significa também para vocês jogar contra este tipo de equipas? Boa tarde. Para a gente vai ser mais um jogo como outro qualquer, que vale os 3 pontos, obviamente, que é o Sport. A gente sabe da qualidade, não é à toa que estão em primeiro lugar, mas acredito que o fator casa também vai nos beneficiar muito
por causa dos nossos adeptos também, tem dado uma força extraordinária e acredito que possa ser a nossa fortaleza. Olá Luís, boa tarde. Entramos aqui na comparação, o Estrela já jogou com o Sporting e falámos há pouco com o Michel sobre a boa imagem que deu nesse jogo, agora no tempo da própria exibição, a exibição ali muito carreira, que foi importante também, no momento em que o Estrela precisava de nivelar o jogo com o Sporting e por isso também comentaste entre os melhores nessa altura. Acreditas que a imagem do Estrela terá de ser semelhante, agora de facto a casa também como frisaste, para conseguir um resultado positivo com o Sporting e conseguir aquilo que não fizeram na casa do adversário? Sim, semelhante ou melhor, porque os jogos cada vez mais estão sendo decididos nos detalhes e é isso que durante a semana e temos vindo a crescer e a afinar cada vez mais esse processo dos detalhes, porque no alto nível é isso, é os detalhes que fazem a diferença, como foi lá em Alvalade, como o Mister já mencionou, houve ali algumas fragilidades que acabamos por sofrer 3 gols. Falando desse jogo de Alvalade, um jogo em que o Estrela deixa boa imagem, mas não conseguiu vencer o jogo. Quais foram as principais dificuldades que recordas que o Estrela sentiu nesse jogo? Lá está, um bocado de azar, acho que não fomos felizes, houve algumas lesões, algum desgaste físico, esporte também com alguma qualidade, também com algum mérito, fez ali algumas substituições que mexeu um bocadinho com a gente, mas eu acho que em condições normais, acho que no mínimo seria um empate, se não houvesse algumas fragilidades que houve, as lesões, o Almeida saiu com o ombro machucado, a gente ficou ali com a menos. Eu acredito muito que se a gente tivesse forte e sem essas dificuldades, eu acredito que a gente no mínimo teria sido um empate.